Olá pessoal, então vamos falar aqui sobre os detectores a gás, né, que nós estávamos falando na aula passada. Vamos falar desses outros dois aqui, que são os detectores proporcionais e os detectores de Geiger-Müller, né, que são funcionado aí também através de um gás, né. Então os proporcionais eles foram introduzidos aí na década de 1940, eles operam aí no modo pulso. Eles têm uns princípios de funcionamento, né, através da coleta dos íons gerados no volume sensível do detector, né, através da aplicação de uma diferença de potencial capaz aí de gerar a multiplicação dos íons. A carga final é coletada, ou seja, muito maior do que a carga relativa aos íons primários. Ele é utilizado aí para medir radiação de baixa energia ou de baixa intensidade, né? Um exemplo aí é as espectroscopias de raio-x, né, de baixa energia, que são utilizados em hospitais, elétrons de baixa energia e radiação alfa, que são utilizados aí nas usinas nucleares, né? Então, a multiplicação dos íons é a consequência aí do aumento do campo elétrico aplicado ao gás, né? Nós já falamos no funcionamento do detectores a gás lá atrás, na aula lá atrás, né? Os dois tipos de íons aqui são os íons positivos e elétrons livres. No caso específico dos gases, eletronegativos e os íons positivos e negativos, né? Então, com a aplicação dessa diferença de potencial, os íons de ambos os sinais negativos e positivos migram aí para os eletrodos, né, sofrendo aí no percurso a colisão com as moléculas neutras do gás. Então esses íons pesados, aí com carga maior, né, tem uma baixa mobilidade e a migração mais lenta aí para o eletrodo. E esses elétrons aí facilmente são acelerados e adquirem aí uma energia cinética alta, né? Então, se a diferença de potencial é tal que a energia cinética dos elétrons é suficiente aí para produzir novas ionizações através de novas colisões, né, inicia-se então o processo de multiplicação desses íons, né? Então, esses íons primários geram íons secundários e estes íons secundários, por outro lado, aí também serão acelerados pelo campo elétrico e poderão aí gerar novos íons, fazendo aí uma, uma avalanche, né? Então, esse processo em cascata é conhecido como avalanche de Thomson, né? Então, o crescimento aí do número de elétrons por unidade de caminho é governado aí pela equação de Thomson, né, que foi dado aí o cientista que observou esse evento. Então ela é dada por dn, derivada de n dividido por n é igual a alfa dx, né? Onde esse alfa aqui é o coeficiente de Thomson, né? Onde esse n é a quantidade aí de íons, né? E esse x aqui é o percurso, né? que foi feito aí por esses íons. Então observa que ele tem aqui um limiar, né, para que aconteça, ou seja, você tem um limiar e a partir desse limiar então acontece essa avalanche aqui, né? Então quando você tem aí alfa igual a zero nessa equação, ou seja, para valores abaixo desse limiar aqui, desse campo elétrico, né, que marca aí esse início desse processo aí de multiplicação desses íons, né? Acima desse limiar, então, há então um aumento aí com o aumento do campo elétrico. Então, quanto maior o campo elétrico, maior vai ser então essa alavanche aí, né? Então, integrando com aquela equação aqui, fazendo a integral dos dois lados, nós chegamos então nessa equação, ou seja, no número de íons, ou seja, n de x é igual a n0 vezes z elevado a alfa x, ou seja, para uma geometria de campo uniforme, especialmente, né, como é o caso dos detectores de
de placas paralelas, esse alfa independe aí de x, ou seja, ele não depende aí do x, e a multiplicação dos elétrons cresce exponencialmente com a distância dada por essa equação, que é a resolução daquela equação aqui atrás, né? Então, para detectores cilíndricos, o campo elétrico aumenta na direção que ocorre essa alavanche, né? Fazendo com que a multiplicação dos elétrons cresça com a distância de forma ainda mais acentuada. Então, o campo elétrico para um detector desse tipo aí, ele vai ser dado por esta equação aqui, ou seja, o campo elétrico é igual a V, que é a diferença de potencial, dividido por R vezes Ln de B sobre A, onde esse V aqui então é a diferença de potencial aplicada aos eletrodos, né? Esse A é o raio do fio anódico e esse B aqui é o raio interno aí do cátodo, né? Então, nós temos aqui essa situação aqui, ou seja, então aqui ó, você tem aqui o fio anódico, né, que é o raio do fio anódico, e aqui você tem o raio do cátodo, né, e aqui a diferença de potencial aplicada, ou seja, então como as maiores intensidades de campo elétrico estão aí na vizinhança aí do eletrodo central, né, é importante que este eletrodo seja o ânodo, né, que é esse fio anódico aqui. E assim os elétrons sejam acelerados em direções aos maiores valores deste campo, tá? Então, além disso, a geometria cilíndrica é possível alcançar valores de campo elétricos ainda maiores, né? Quando a gente tem aí uma geometria cilíndrica, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui de como determinar esse campo elétrico. Então, nós considera aí uma voltagem aí de 2000 volts, o valor do raio anódico aí 0,008 centímetro e do cátodo aí, que é o B, né, que é vamos considerar 1 centímetro. Aí calcule o campo elétrico máximo, né? Então, usando a equação, campo elétrico igual a V sobre R vezes Ln de B sobre A, nós temos aí fazendo essa conta, né, considerando aí o R aí também 0,08 centímetros, então nós temos aí o campo elétrico, substituindo os valores aqui nas variáveis, nós temos esse campo elétrico igual a 5,18 vezes 10 a 6 volts por metro, né? E aí qual que é a diferença de potencial necessária para se obter este valor de campo elétrico numa geometria paralela, né? Com o mesmo espaçamento entre os eletrodos, ou seja, 1 centímetro, né? Então, o campo elétrico, lembra lá de física 3, eletromagnetismo, né? Campo elétrico é igual a voltagem dividido pela distância, né? Então, a distância, campo elétrico, fazendo a continha, então nós temos aí que essa diferença desse potencial vai ser em torno de 51.800 volts, né? Então, bem simples, é só substituir nas variáveis da equação aqui, né? Então, numa geometria cilíndrica, a região de multiplicação dos íons fica confinado às vizinhanças do ânodo, né? E a grande vantagem dessa geometria, quase que todos os íons primários são gerados fora da região de multiplicação e, portanto, todos eles passarão pelo mesmo processo aí de multiplicação, não importando qual tenha sido a posição inicial que ele tenha sido gerado, né? Então, nessas condições, o fator aí multiplicativo será o mesmo para todos os íons primários, né? Então ele, ou seja, ele vai ter uma distribuição quase que uniforme aqui quando você tem uma geometria cilíndrica, né? Então, considerando aí mais um exemplo, olha só, considere aí o mesmo exemplo anterior, né? A voltagem de 2000 volts, o A 0,08 centímetro, B 1 centímetro, determina aí em que raio
inicia-se o processo multiplicativo para tanto considere que o campo elétrico necessário para o início desse processo seja aí de 10 a 6 volts por metro. Então, campo elétrico é igual a voltagem dividido por R vezes ln de B sobre A. Então, nós temos aí que o R é 0,41 centímetros, ou seja, o volume relativo a esta região representa apenas 0,17% do volume sensível total do detector. Ou seja, só pegar os valores aqui, substituir aqui, a gente chega então no valor de R aí, né? Ok? Então, esse tipo de detector também, como tem todo o processo que a gente já falou, tem o processo aí de multiplicação de íons, ele está confinado numa determinada região, né, muito restrita, longitudinalmente ao ânodo. Então, os tempos mortos desses tipos de detectores são um pouco baixos, né, comparado com os outros tipos de detectores que a gente já falou lá atrás. Então, enquanto há uma pequena região ocupada com a detecção de um determinado evento, outras regiões de ânodos ficam livres, né? Quando você tem essa geometria cilíndrica aqui, olha só. Então, ele fica ocupando basicamente uma pequena região, e aí você tem regiões livres, né? Assim, ó, tem regiões livres aqui embaixo, regiões livres aqui em cima, e fica concentrado mais na parte central desse detector nesta forma cilíndrica aqui, né? Então esses detectores proporcionais, eles têm uma amplitude de pulso, né? Ou seja, o funcionamento dele é do tipo pulso. Então ele depende diretamente da tensão aplicada e é fundamental uma fonte de alta tensão muito estável, né? Além disso, a multiplicação dos íons também está diretamente relacionada à aceleração dos elétrons livres. O gás utilizado no detector proporcional não deve ser eletronegativo, né? E os detectores proporcionais funcionam com gases de alta pureza, né? Ou seja, o gás tem que ser o mais puro possível para que você tenha aí um bom funcionamento desse tipo de detectores, né? O ar não é considerado não eletronegativo o suficiente para ser utilizado nesse tipo de detector, né? Então esses detectores, na maioria das vezes, ou é selado, né, que é mais prático, mas tem uma vida útil mais curta, né? Ou de fluxo contínuo, que é mais trabalhoso e mais vulnerável à presença aí de impureza, né? Então, os meios gasosos deles, ou seja, em algumas possibilidades, são o argônio, aproximadamente uma proporção de 90% de argônio, 10% de metano, né? Que é o P10 gás, que é mais comum, né? Esse aqui é o mais comum, é o mais utilizado. O criptônio ou xenônio, né? Utilizado aí para medidas de gama no interior do gás. Ou também metano, etileno, que são os hidrocarbonetos, né? São utilizados aí para medidas de nêutrons térmicos. Esses aqui são bastante utilizados aí nas usinas nucleares. O BF3 ou hélio 3, né, para medidas de nêutrons, que também é utilizado bastante aí nas usinas. O hidrogênio, metano, hélio, para medidas de espectroscopia de nêutrons rápidos, também é utilizado nas usinas e em alguns hospitais, né, que lidam com esse tipo de tratamento com utilização de radiação. Em estudos dosimétricos, né, utilizando-se gás de número atômico efetivo próximo aí ao tecido humano, né, por exemplo, aí 64,4% de metano, 32,4% de dióxido de carbono e 3,2% de nitrogênio, que aí ele aproxima aí bastante aí do comportamento aí do tecido humano. Isso aqui é bastante utilizado em hospitais de tratamento aí de câncer ou de algum tipo de doença que se usa aí essas técnicas de radiação, né?
Então os detectores de fluxo contínuo, né, que permitem a medida de fontes posicionadas dentro do gás, né? Então em vez de ser fora, essa fonte vai ser dentro do gás, ou seja, a ausência de janela entre a fonte e o detector permite aí a medida mais eficiente de radiação de baixo poder de penetração e a possibilidade geométrica aí de 4π a 2π. Então tem uma geometria parecida com essas aqui nesses desenhos aqui. Então você tem a entrada do gás, aí você tem toda uma janela aqui, aí você tem a saída aqui do gás, né? Isso aqui são bastante utilizados no entorno das usinas nucleares aqui, até para poder fazer aí um monitoramento em torno dessas usinas, né? Aí você tem umas excitações, né, nesse processo aí, que é o processo de aceleração dos elétrons, né? Além das ionizações, vários processos de excitação ocorrem, né? Nós já falamos nesse processo quando nós falamos lá na aula da interação da radiação com a matéria, né? Então nós temos dois processos que acontecem, que é a ionização que arranca dos elétrons e tem também a excitação, que é simplesmente você fazer com que aquele elétron ele absorve uma determinada quantidade de energia que ele vai mudar de camadas eletrônicas e não sai propriamente do átomo, né? Isso é o processo de excitação que nós já falamos lá atrás, então, né? Então acontece não só esse processo de ionização, mas também acontece esse processo aí de excitação dos átomos, né? Então os fótons emitidos na região do visível e do ultravioleta, né, na maioria das vezes não geram novas ionizações e não contribuem aí gerando novas ionizações, mas provoca aí a excitação, né? Então, entretanto, em algumas condições especiais de tensão e também devido ao gás de preenchimento, né, esses fótons podem gerar novas ionizações. Aí é uma situação bem restrita quando você tem aí os elétrons aí numa camada bem externa, né, que qualquer intensidade de energia ele pode acontecer. Então a ionização que nós já falamos desse processo também em aulas lá atrás. Então essas novas ionizações não são desejáveis, né, nos detectores proporcionais, pois contribui aí para a perda de proporcionalidade, né? Então é algo indesejado que acontece, é um problema que acontece nesse tipo de detectores que tem que ser previsto e tem que ser então evitado ao máximo possível, né? Então aí nós temos aí os gases de extinção, que é para poder ajudar nesse processo aí dessas ionizações indesejadas, né? Então, a adição de uma pequena quantidade de gás poliatômico, como o metano, na maioria dos gases monoatômicos utilizados nestes detectores, funciona então como um inibidor dos processos de ionizações ocasionados aí pelos fótons gerados nessas excitações, né? Então esses gases absorvem os fótons e reemitem de forma a não gerar novas ionizações. Então a esses gases dá-se o nome de Gantt gás ou gás de extinção, né? Que então aí você consegue evitar então esse processo de ionização não desejada nesse tipo de detector, né? Aqui nós temos aqui a figura, né, de um desses detectores. Aqui está um detector proporcional, aqui está o tubo de gás, né, de geometria cilíndrica, tá vendo? E aqui está o marcador, né, que é o indicador da dosagem aqui, né, da intensidade dada em sievert por hora, né? Aqui outro tipo, né, bem parecido também. Aqui está a geometria, tá vendo, em forma de placas paralelas. E aqui está o indicador dessa intensidade aí, né? Tá, então aí agora vamos falar sobre o detector Geiger-Müller, que é outro tipo, né, de detector aí a gás. Então esse
Esse detector ele foi introduzido aí em 1928 aproximadamente por dois cientistas chamados Geiger e Miller, né? Por isso que ele chama detector Geiger-Miller, né? Um dos tipos de detectores mais simples e barato e de fácil manuseio que existe até hoje, né? E um dos mais antigos também que temos aí. Então, assim, os detectores proporcionais os Geiger-Miller empregam o fenômeno de multiplicação dos íons para amplificar aí o sinal medido, ou seja, o funcionamento do proporcional e do Geiger-Miller é muito parecido, né? Então, nos proporcionais, cada elétron gera uma alavanche que é independente dos demais. E é mantida a proporcionalidade entre os íons primários e a carga total coletada. E os fótons emitidos nos processos de excitação são absorvidos por gases de Greenkes, evitando aí efeitos de não linearidade, né? Nos Geiger-Miller, a diferença de potencial é ainda maior do que nos proporcionais. O aumento da tensão aumenta a energia cinética dos elétrons e assim a probabilidade dos fótons emitidos no processo de interação dos elétrons com o meio gasoso gerarem novas ionização, dando início a novas alavanches, né? Que é esse processo que nós falamos lá nos proporcional. Então passam a surgir sinais que não são proporcional ao número de íons primários, que são os efeitos não lineares, né? Então, se a tensão for aumentada ainda mais, as alavanches crescem exponencialmente, que nós vimos lá atrás, em um curto intervalo de tempo, gerando aí uma cascata de alavanche, né? Entretanto, devido aí à baixa mobilidade dos íons positivos, o processo aí de reação em cadeia é muito extinto, né? E a partir o processo de reação em cadeia é autoextinto e a partir de um determinado número aí de alavanches, né? Ou seja, ele vai até um certo ponto e aí ele autoextingue, né? Dependendo aí desse número aí de alavanches, né? Então vamos passo a passo como é que é o processo aí no Geiger-Miller. Então, ou seja, primeiro há um aumento então do campo elétrico, né? Nesse processo aí a cadeia de alavanche começa então a acontecer, ou seja, há uma descarga Geiger, né? Que é mais ou menos aqui. Então você começa então a ter uma descarga Geiger, né? Essa descarga Geiger então vai produzir novas descargas, né? Ou seja, o aumento do número de íons criados é exponencial e muito rápido, né? Então aí acontece então novas produções, aí você tem então novas descargas sendo produzidas e essas novas descargas vão gerando outras descargas e proporcionalmente, né? De uma forma exponencial muito rápido, né? Questão de segundos aí, né? Ou milissegundos, né? Então a quantidade grande de íons positivos criados e a baixa mobilidade desses íons gera aí, então uma nuvem de cargas positivas que causa então alteração aí no campo elétrico, né? Danificando aí o campo elétrico, né? Que vai ser mais ou menos aqui desse jeito. Você tem uma nuvem de íons positivos criadas aqui, outra aqui, elas vão ser atraídas então pelo o cátodo, né? Mudando aí então o comportamento aí do campo elétrico, né? E aí você tem então agora você tem na região aí dos contadores Geiger-Miller, o número de íons criados é tal a nuvem de íons positivos reduz na vizinhança, né, quando ela vai aproximando aí dos cátodos, né, então ele se reduz aí esse processo de nuvens aí de íons positivos é reduzido então, e na vizinhança do ânodo, né, o campo elétrico a valores baixos no limite de multiplicação desses íons, né? Então a reação em cadeia é, portanto, auto-extinta nesse momento quando
você tem então a aproximação dessas nuvens aqui, né? Ou seja, ele vai chegar aqui numa situação onde há uma redução desses íons, né? Quando ele aproxima dessa vizinhança aí, então esse campo elétrico aqui vai ter valores baixos, né? Nesse limite aí dessa multiplicação desses íons, e aí então você tem essa reação aí sendo auto-extinta, né? Então essa amplitude aí do pulso, né, como nós falamos, ou seja, todo esse processo gera aí um pulso, né, uma amplitude desse pulso aí. Então esse processo de multiplicação desses íons aí nesses detectores é autolimitante e é independente aí do número de íons primários, ou seja, qualquer quantidade de íons primários dá início aí ao processo de descargas Geiger, que sempre atinge o limite de autoextinção, porque ele vai se multiplicando ali nesse processo, né? Então, portanto, os pulsos têm mesma amplitude e independente do tipo ou energia da radiação incidente, ou seja, no Geiger Miller não importa qual tipo de radiação, né? Ele vai registrar basicamente o mesmo tipo de pulso aí, né? Ou seja, você consegue simplesmente dizer que tem radiação ali, tem uma descarga ali, mas você não consegue distinguir o tipo de radiação quando você utiliza esse tipo aí de detector, né? Então as aplicações desse tipo de detector só pode aí funcionar como um simples contador, ou seja, de eventos, né? Ou seja, ele não consegue então fazer essa distinção aí de radiação, né? Então ele só faz uma contagem dos eventos que ocorrem no meio sensível do detector, ou seja, é como se ele tivesse só falando, opa, nesse local, nesta região, nós temos aqui então radiação com essa intensidade, mas ele não consegue distinguir que tipo de radiação nós temos, né? Se é partícula ou se é onda eletromagnética, ou seja, se é radiação alfa, beta ou neutro, ou radiação gama ou raio-x, ele não consegue fazer essa distinção. Ele consegue simplesmente fazer a contagem desse evento acontecendo nesse determinado local, né? Então os Geiger-Miller não pode ser utilizado em espectroscopia porque o pulso de saída não carrega informação sobre a energia depositada pela radiação incidente, né? Então ele não consegue fazer essa distinção. Então o pulso de saída típico do Geiger-Miller é da ordem de volts, o que é muito alto, né? Então por isso permite aí simplificações na eletrônica, né? Ou seja, você tem uma eletrônica um pouco mais simples, normalmente eliminando qualquer tipo de amplificação externa, né? Por isso são mais simples e o custo é mais baixo, ou seja, ele é mais barato, né? Então a amplitude do pulso cresce com o aumento da diferença de potencial entre esses eletrodos aí, né? Então essa aqui que nós já vimos lá atrás, essa é a região de funcionamento desse Geiger-Miller aqui, né? Então para todos os detectores nós vimos que temos um tempo morto, ou seja, que é uma característica típica aí dos Geiger-Miller, é um alto tempo morto, né? Intrínseco aí ao processo interno do detector. Então para um dado evento, o processo para um dado evento, o processo de extinção da descarga é consequência da diminuição aí do campo elétrico na vizinhança do ânodo, né? E entretanto aí então, enquanto o campo elétrico estiver menor do que o limite de multiplicação dos íons, nenhum evento é detectado, né? Ou seja, enquanto tiver essa diferença aqui, então você não tem evento aí detectado. Então o campo elétrico é gradativamente restaurado à medida que a nuvem de íons positivos se desloca para o cátodo, né? Que nós vimos naquela figurinha lá atrás, quando é gerada aquela nuvem de elétrons e eles são de íons, desculpa, e eles são atraídos aí pelo ânodo, né? Do cátodo, desculpa,
quando ele aproxima aí da vizinhança, então ele auto-extingue aí o processo volta então a estaca zero e o detector volta então a funcionar novamente, né? Então, a partir de uma determinada distância de deslocamento, o campo elétrico atinge valores que já possibilitam novas descargas. Entretanto, até que o valor do campo elétrico seja totalmente recomposto, né, os pulsos de detectores terão amplitudes menores do que o pulso aí original, né? Então nós temos aqui, ó, ou seja, ó, então funciona até aqui, né? Ou seja, aí você tem um time aqui e aí a partir daqui você tem um tempo morto, ou seja, um tempo aqui o detector não está contando, não está registrando aqueles eventos, né? E aí depois ele volta ao processo novamente e aí começa a recontagem de novo, né? Então, as características desse detector, ou seja, não utilizam gases eletronegativos, são selados ou de fluxo contínuo, né? Necessitam aí de um componente que funciona como Geiger gas, ou seja, gás de extinção. Os gases de extinção dos Geiger-Müller têm funcionamento e importâncias diferentes dos gases de extinção dos proporcionais, que nós falamos ali atrás, né? Ou seja, os gases mais utilizados são o hélio e o argônio, né? Que são os gases nobres. Normalmente é adicionado a eles um gás de extinção, né? Para eliminar aquele processo que acontece lá nos proporcionais, que aqui é a mesma coisa, que é para eliminar aí aquele processo de ionização indesejada, né? Então nós temos a velocidade de deslocamento desses íons, que é dada por μ vezes epsilon sobre p, onde esse v aqui é a velocidade, esse μ é a mobilidade do íon, esse epsilon aqui é a intensidade do campo elétrico, né? Nós vimos como calcula ela lá atrás, e esse p aqui é a pressão atmosférica. Então, por essa equação aqui, dá para perceber que a velocidade é inversamente proporcional à pressão, ou seja, quanto menor a pressão, maior vai ser aqui a velocidade, né? Então, diminuindo a pressão, você consegue aumentar a velocidade e mobilidade aqui de deslocamento desses íons aí, né? Então, com esse artifício é possível atingir então a região de descarga elétrica com valores de tensões baixas, né? Por exemplo, se a pressão for um décimo da pressão atmosférica, o âmbito com 0,1 milímetro de diâmetro, né? E a diferença de potencial da ordem de 500 a 2000 volts. Então, a descarga de um detector com baixa pressão interna é que suas paredes e sua janela ficarão sempre sujeitas a uma diferença de pressão, né? Você sempre vai ter uma diferença de pressão ali nessa geometria desse tipo de detector, né? Então aí você tem aí os gases de extinção que eu falei, ou seja, os íons positivos são neutralizados ao alcançarem o cátodo e nesse processo uma energia equivalente à energia de ionização do gás menos a energia necessária para arrancar um elétron da superfície do cátodo é liberada, né? Ou seja, se essa energia for suficiente para arrancar um outro elétron do cátodo, né, um novo elétron livre pode ser lançado no volume sensível do gás, dando início aí o processo de descargas Geiger novamente, né, sem que haja um novo evento de detecção, né? Então, para evitar esse processo, então usa então um gás de extinção, aí, né? Então, mesmo sendo a probabilidade de liberação desses novos elétrons, né, por esse processo de pequeno aí, basta que um novo elétron seja liberado em qualquer processo de ionização dos muitos íons positivos para que um pulso não desejado aí seja gerado, né? Então, sem a utilização de um gás para inibir esse processo, os detectores Geiger poderiam entrar num ciclo contínuo aí de geração de pulso de saída, né, perdendo a sua funcionalidade, né? Então, para evitar isso aí,
usa então esse gás de extinção, né, para evitar essas coisas aí, né? Então, aí nos proporcionais, os gases de extinção, né, é utilizado para absorver os fótons de ultravioleta, né, liberados aí nos processos de excitação, né? Nos Geiger-Milli, esse gás de extinção é utilizado para evitar a liberação de elétrons indesejados, proveniente aí dos processos de neutralização dos íons positivos no interior do detector, né? Nos proporcionais, os números de íons positivos por eventos é menor e o número de elétrons espúrios liberados no interior do detector também é menor, né? Então, além disso, os elétrons impúrios dão início a apenas alavanches individuais que geram um pulso de baixa amplitude. Nos Geiger-Milli, os pulsos são todos de mesma amplitude, seja do elétron impuro ou dos íons primários, né? Portanto, nos Geiger-Milli, a importância do gás de extinção é muito maior do que nos detectores proporcionais, né? Então, são dois tipos de gás, né? De gás de extinção. Nós chamamos, são dois tipos de Geigers Gantt, né? Que são os gases de extinção nos detectores Geiger-Milli, que é o Gantt externo e o Gantt interno, né? O Gantt externo consiste em reduzir a tensão externa por um período de tempo curto após a detecção de um evento, para que os elétrons liberados no processo de neutralização não sejam submetidos a campos elétricos suficiente para arrancar a multiplicação de íons, né? A desvantagem é que aumenta o tempo morto do detector e assim o limita a valores ainda mais baixos de taxa de contágio, né? Já que eu já tenho, naturalmente, eu já tenho um tempo morto muito grande para os Geiger-Milli, né? Os Gangers internos é similar ao método utilizado nos proporcionais e consiste na adição de um segundo tipo de gás no tubo, né? Ou seja, entretanto o processo de funcionamento é diferente, né? Então, nos proporcionais, o gás de extinção absorve os fótons UV e liberam de forma a não gerar novas ionizações. Nos Geiger-Milli, o processo de deslocamento dos íons positivos para o cátodo, eles colidem com as moléculas neutras do gás de extinção e transferem a carga positiva para elas, ou seja, arrancam o elétron da molécula do gás de extinção. E são, portanto, as moléculas do gás de extinção que são neutralizadas aí no cátodo, né? Então, o gás de extinção interno, né, é escolhido de tal forma que no processo de neutralização ele prioritariamente utiliza o excesso de energia para dissociar sua molécula complexa, né? Ou seja, não gerando novos elétrons livres no tubo do Geiger-Milli, né? Então, a concentração de gases de extinção no Geiger-Milli é aproximadamente aí da ordem de 5 a 10%, né, do seu volume. Então, os tipos de gases aí utilizados no Geiger-Milli, né, é mais utilizadas moléculas orgânicas, seja vapor de álcool etílico, né, ou seja, a desvantagem desse tipo de gás é as moléculas do gás não se recombinam após a dissociação, ou seja, por isso os gases vão se deteriorando até não mais cumprir o seu papel, ou seja, aí parar de registrar as contagens dos eventos, né? Então, os detectores utilizam esse tipo de gás, tem um tempo de vida útil, né? É da ordem aí de 10 a 9 contagens. E outro tipo é quando você usa os halogênios, ou seja, que é o cloro ou o bromo, né? Que são como moléculas desse gás espontaneamente se recombinam após a dissociação, é diferente desse, elas recombinam. Então o tempo de vida útil desse detector não depende do gás de extinção, ele depende aí dos processos de contágio do gás,
do detector e dos processos de deteriorização da superfície do ânodo, né? Então, é um pouco diferente aqui o processo de utilização, né? Dependendo do tipo de gás, né? O design aqui, né, a geometria desse detector, ou seja, a geometria do design de um detector Geiger-Müller não precisa de muito rigor ou uniformidade, né? Como ele funciona como um contador simples, os efeitos não uniformidade acabam não influenciando nele, né? Em geral, um fio central como ânodo dentro de um volume arbitrário fechado por um material, né, contador feito de cátodo, funciona como contador Geiger-Müller, né? Então se aplica a alta tensão necessária, né? Só é preciso cuidado com a região de, de canto que podem ter aí campos elétricos baixos, né? E ocasionar perda de detecção de eventos. Então, é muito simples, né, a geometria desse tipo de detector aí, né? Então, nós temos aqui um exemplo de um tipo de detector, né? Aqui está o tubo, né? A janela de entrada aqui, e aqui está a eletrônica onde faz o registro aí desses eventos, né? Aqui nós temos outros modelos, né? Os modelos parecidos aqui. Aqui nós temos os modelos portáteis, né? Só vendo que tem modelos diferentes, né? A geometria é totalmente diferente. Outros aqui, né? Bem parecido, né? Mas com geometrias também diferentes. Aqui nós temos outros modelos também, tá vendo? Sempre o ponto de entrada aqui tem geometrias diferenciadas, né? Aqui outro tipo de modelo. Então nós temos vários tipos de modelos aí geométricos aí do Geiger-Müller, né? Porque a geometria não vai importar tanto para esse tipo de detector, que é muito simples, que ele não consegue, como nós falamos, ele não consegue fazer a distinção aí do tipo de radiação, ele simplesmente faz o registro aí do evento ocorrido, né? Então é isso, pessoal, aqui nós falamos então sobre esses detectores de uma forma resumida, né? Sobre os detectores a gás. Então, nas próximas aulas vamos tentar falar de outros tipos de detectores que não sejam o funcionamento a gás, né? Então é isso, bom estudo aí, boa aula e até a próxima aula.